Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Uma coisa que chama a atenção com relação à vinda do Senhor, nós vemos Pedro aqui, o apóstolo dos judeus, ele na sua última epístola, ele fala da vinda de Cristo. E fala da vinda de Cristo e ele nos exorta no final desse capítulo, crescei, no versículo 18, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós pegarmos 2 Timóteo, nós vamos ver outro apóstolo, agora o apóstolo dos gentios, também falando na sua última carta da vinda de Cristo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia.
e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então Deus, no seu plano da revelação daquilo que estava oculto desde os séculos, esse apóstolo que era da igreja, ele fala no final da sua vida da vinda de Cristo. Pedro também fala da vinda de Cristo. E nós vamos ver também outro apóstolo, João, em Apocalipse, também falando, né, da vinda de Cristo. Podemos ler lá em Apocalipse 22, versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Versículo 16. E eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. 20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então, irmãos, no final, né, da vida desses 3 apóstolos, o que eles tinham diante deles? O que importava de tudo o que eles haviam feito, né, na sua vida, era a vinda de Cristo. Porque a vinda de Cristo, irmãos, ela vai nos tirar, nós ouvimos nas conferências, desse presente século mau, mas não é apenas isso, mas nós vamos nos encontrar com aquele que nos amou e se entregou por nós. Então, se era tão preciosa, né, para esses apóstolos a vinda de Cristo, e que no final era o que importava, era a vinda dele, para nós também, irmãos, o que importa na nossa vida é ter em mente de que o Senhor vem e vai nos levar para o céu. Então, conforme diz esse versículo em Pedro aqui que nós lemos, 2 Pedro 3, versículo 11, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Aqui dia de Deus fala da eternidade, né? Aqui fala do dia do Senhor e fala do dia de Deus. Mas nós aguardamos o Senhor para nos encontrarmos com Ele. Vemos que a queda da igreja iniciou-se por esse motivo, né? De que, como aqueles servos em Apocalipse 24, o Senhor tarda a vir. E aqui também o apóstolo fala do versículo 4, né? Capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 4, onde está a promessa da sua vinda? Então, quando se perde essa esperança, né, da vinda de Cristo, seja qual delas for, porque nós temos não só a vinda de Cristo como Ele já veio, né, os dias da sua carne, daí nós temos a vinda de Cristo no arrebatamento, quando Ele vem e somente os seus o verão. E depois nós temos a vinda de Cristo, que é chamado também o aparecimento de Cristo, né? Quando Ele vem em glória para submeter seus inimigos e estabelecer o seu reino aqui. E depois nós vemos esse outro dia aqui, que falou dia de Deus, né? Que aí é o final de tudo, né? Onde
tudo passa, esses elementos abrasados, essa terra, esse mundo, esse céu passam, e aí então é estabelecida novos céus e nova terra. Mas quando se perdeu a esperança, né, da vinda de Cristo, uma série de consequências causou nos crentes. Porque quando nós aguardamos ao Senhor, essa esperança viva de estar com Ele a qualquer instante que os cristãos têm, e infelizmente devo dizer, e os cristãos que compreendem que existe essa vinda de Cristo no arrebatamento, né? Porque nem todos os cristãos, infelizmente, acreditam nisso. É uma coisa mais ou menos conhecida, né? E aceita e acreditada há um certo tempo atrás, até por uma grande parte dos cristãos professos. Mas até isso nós vemos que vem se desvanecendo, vem perdendo o valor para os cristãos, essa esperança de que o Senhor venha a qualquer instante para nos tirar daqui. O efeito dessa esperança faz com que nós também andemos de uma forma mais coerente com aquilo que professamos, porque quando nós estamos esperando alguém para chegar em nossa casa, por exemplo, então nós nos preparamos melhor, nós nos pomos uma roupa mais adequada para receber essa pessoa, e nós estamos aguardando alguém, enfim, preparamos, né? As esposas preparam comida, fazem coisas próprias, né? Porque nós estamos esperando. Então, tudo se torna coerente, né, na nossa vida com aquilo que nós esperamos. Então, quando nós estamos realmente esperando a vinda do Senhor para nos arrebatar, nós estamos dispostos a estar com Ele. Então, o que acontece? Nós nos ocupamos com Ele, nós dispensamos mais tempos na palavra, aproveitamos mais, né, o tempo que nós estamos juntos para lermos, procuramos, como aconteceu aqui, estar numa conferência, para ficar mais tempo juntos. Enfim, acompanha, né, essa esperança, faz-nos crescer, nos mantém na fé também, ajuda-nos a crescer no conhecimento de Cristo, e quanto mais nós conhecemos, mais nós queremos conhecer, porque são coisas tão elevadas que nós nunca desistimos, né, de querer conhecer mais, de querer saber dele. Quando nós vemos, por exemplo, aquele homem que chegou em João 4, né, na beira do poço, com uma mulher, e conversar aquelas coisas com ela, mas eu quero saber mais desse homem, como esse homem amou essa mulher, essa pessoa, né, pecadora, e como levou-a a conhecer a Ele mesmo. E nós também, então, aprendemos cada vez mais o amor infinito de Cristo por nós, e cada vez mais nós queremos. Então nós esperamos alguém que nós conhecemos e queremos estar com Ele cada vez mais. Por quê? Porque nós vamos crescendo no conhecimento dEle, né? E depois nós conhecemos também que essa vinda de Cristo, Ele vem para estabelecer o seu reino aqui nesse mundo. Então, esse homem também, que hoje está na glória, ele vai um dia descer aqui, nesse mesmo mundo, e dessa vez todo olho verá. Não vai ser como no arrebatamento. No arrebatamento só os crentes vêm. Ele vem, ele não toca a terra, ele vem nos ares, e nós subimos. Nós vamos estar com ele nos céus, ele vai nos levar. Na vinda dele, no aparecimento dele aqui nesse mundo, ele vem e toca esse mundo. Então, e em glória. E nós sabemos então que ele vai submeter seus inimigos aqui e estabelecer o seu reino aqui. O crente, né, na verdade, não é essa a esperança dele primeiro. A esperança dele é ser arrebatado, mas depois vir com ele. Porque na primeira manifestação dele agora, que ele vem para a igreja, né, nós subiremos saindo com ele, somente os crentes o verão. Mas depois todo olho verá. E os santos, os crentes, descerão com ele. Porque diz, né, em Apocalipse, que nós, e Tessalonicenses também 4, que nós estaremos, depois que nós formos arrebatados, nós estaremos sempre com o Senhor.
Onde Ele estiver, nós estaremos juntos. A igreja faz parte, é a esposa dele, faz parte em todas as coisas que dizem respeito a Ele. Então, nessa vinda que Ele vem estabelecer o seu reino aqui, também diz respeito a nós, mas nós temos essa esperança primeira de ser arrebatados, de estar com Ele para sempre nos céus. E depois, então, passado 1000 anos aqui, porque o resultado dessa vinda de Cristo com os seus santos, vou usar duas expressões. Uma, Ele vem para os seus santos, né, que é o arrebatamento. Depois Ele vem com os seus santos, que é o estabelecimento do seu reino aqui nesse mundo. Depois de passado 1000 anos que Ele está aqui com os seus santos, se bem que esse período nós devemos entender que há uma esfera celestial e uma esfera terrena, e a igreja sempre está em relação com Cristo na sua esfera celestial. Então, depois de estabelecer esse reino, passado 1000 anos aqui, então haverá novamente, né, Satanás será solto e vai reunir as nações ainda para guerrear contra Cristo, né, e vai ser completamente destruído, né, esse sistema, o homem rebelde e tudo mais. E Satanás então é lançado no lago de fogo, onde já estão o falso profeta e a besta, né? E daí então vem esse dia de Deus aqui, que daí acaba todo esse sistema. Esse céu e essa terra passarão com estrepitoso estrondo, os elementos abrasados se fundirão, e Deus então vai revelar, né, novos céus e nova terra, onde a justiça habita. Nós falamos sobre essa justiça habitar, né? No milênio a justiça reinará, porque era imposta a justiça no milênio. Agora, nesse dia aqui, no versículo 13 do nosso capítulo, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Nesse novo céu e nova terra, a justiça habita tranquilamente, não é reinada a justiça, quer dizer, força a justiça obrigatoriamente. Ali não existe mais mal, não existe mais o que ser julgado, ali a justiça habita tranquilamente, sem haver necessidade de ser imposta. Então, quando os crentes perderam essa esperança da vinda de Cristo, não só no arrebatamento, como no estabelecimento do seu reino aqui, como nesse novo céu e nova terra, então eles começaram a ser desleixados quanto à sua vida aqui. E isso leva ao quê? Isso leva a não buscar, né, as coisas de Cristo, não ter interesse pelas coisas de Cristo. E é por isso que nós vemos uma cristandade tão morna, tão desprovida, né, dessa esperança. E o que acompanha esse ato dessa falta de esperança? Acompanha toda a corrupção, né, que está no meio, inclusive, de toda a cristandade professa. Por quê? Porque perderam a noção disso, da vinda de Cristo. E é por isso que é tão importante, o Luiz mencionou os 3 apóstolos falando dessa vinda, porque é o que move o cristão. Perdendo a esperança da vinda de Cristo, o resultado disso é um mundanismo, é cair ao invés de ser livrado desse presente século mal, é cair nesse presente século mal e viver como eles vivem. E isso significa, esse presente século mal começou a chamar-se presente século mal quando Cristo foi rejeitado. Ele passou a ser, esse presente século passou a ser chamado presente século mal quando Cristo foi rejeitado. Então o cristão desce a esse nível, ao invés de, como nós vimos em Gálatas, né, de aproveitar dele ter sido livrado desse presente século mal, ele passa a viver nesse presente século mal como se fosse o habitat dele, como se ele
não percebesse, como um peixe dentro d'água, ele está dentro d'água, é o habitat dele. Mas o cristão vivendo nesse mundo, nesse presente século mal, como sendo o habitat dele, não. Nós somos chamados aqui para vivermos no presente século sóbria, justa e piedosamente. Como? Libertados que nós fomos pela obra de Cristo. Então nós fomos libertados desse presente século mal, né, para viver sóbria, justa e piedosamente, sobriamente, justamente e piedosamente aqui nesse século. Mas perdendo de vista a vinda do Senhor, é o primeiro passo para a decadência da igreja, foi, como ela está nesse estado hoje, moral, doutrinal e eclesiástico, e do cristão individualmente também. Se nós perdemos, se eu perder essa esperança de Cristo vem me arrebatar a qualquer instante, eu fico desmazelado com todas as coisas que dizem respeito a Deus, porque meu Senhor tarda a vir, passo a comer e a beber com os incrédulos, com os infiéis e tudo mais. E isso realmente é o princípio, né, da queda do cristão, da queda da igreja e da queda do cristão individualmente. Inclui em Hebreus 9, Hebreus capítulo 9. Vou ler 3 versículos. Hebreus 9, versículos 26, 27 e 28. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. O Peixe falou de as 3 vindas do Senhor. A primeira vinda do Senhor foi quando ele veio aqui para tratar com o pecado, no qual ele teve que fazer esse sacrifício, ser rejeitado, enfim, todo esse trajeto que nós conhecemos. Então ele veio aqui para tratar desse assunto. A segunda vez que ele vem agora é algo que não era conhecido no Velho Testamento, que é o dia do arrebatamento, porque o dia do arrebatamento está relacionado com a igreja, e isso não tinha no Velho Testamento. Quando se falava no Velho Testamento da vinda do Senhor, falava do milênio, quando ele vem para virar, né, para estabelecer o seu reino, no qual nós estamos vendo ali em Pedro. Então, essa segunda manifestação dele será que nós aguardamos a cada dia, que é a esperança do cristão de sermos levados para encontrar com o Senhor. Mas ele vem, como já foi dito, não para o mundo. Ele vem nos ares e nós subiremos para encontrar com ele. Então essa é a segunda vinda dele, para nós, no sentido de ordem. Só que agora tem a outra vinda. E esse versículo 28, que fala, aparecerá segunda vez sem pecado, nós devemos entender que não é que o Senhor tinha pecado, agora não tem mais, não é isso. É que na primeira vinda dele, ele veio para tratar do pecado. Agora, a segunda vinda dele, ele vem sem relação com o pecado, para estabelecer justiça. Então, essa vinda que nós estamos vendo ali em Pedro, nós estamos vendo que ele vem para estabelecer o reino dele. E isso é muito importante, porque o versículo citado ali de Lucas, né, nós vemos que quando o servo disse, meu senhor tarda em vir, ele passa a comer, beber e passa a espancar os seus conservos. Então, além de nós
quando perdemos a visão, né, a esperança da vinda do Senhor, além de nós nos relaxarmos, nós espancamos nossos irmãos, num certo sentido, porque com certeza nós afetamos, né, por nosso andar, por nosso comportamento, nossos irmãos. Como que eu espanco meu irmão? Será que é ir lá e dar? Não é isso que ele está falando. Ele está falando, o nosso comportamento afeta, nós espancamos nossos irmãos com isso. E esse coração movido, né, pelo Senhor, pela vinda do Senhor, muda realmente. Por isso esse versículo lá de Pedro, ó, versículo 12, aí fala esperando-vos. Como é que é? Apressando-vos. Como é que fala aí? Guardando e apressando a vinda, esperando e apressando a vinda do Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor tem um dia marcado. Como é que eu posso apressar a vinda dele? Aqui ele está falando justamente do meu comportamento em relação à vinda do Senhor, porque o que nós estamos encontrando aqui em Pedro, que ele mostra que esse mundo está caminhando, né, fisicamente, né, e moralmente também, ele está caminhando para juízo. Ele está indo e vai para o juízo, que começa pela vinda do Senhor, e ele vai terminar no dia de Deus, que é chamado o dia eterno. Nesse dia, até a terra e todos os elementos, todo esse universo que foi lá atrás, se tornou essa morada de trevas, onde Satanás foi lançado para ficar aqui, tudo isso vai ser destruído literalmente, vai ser desfeito. Versículo 12, final do versículo, derreterão, é isso aí que fala também, hein? Derreterão, vai acabar com tudo isso aí. Então literalmente ele vai acabar com esse mundo físico, tudo isso aqui, e seremos levados, aqui não fala como, né, para essa nova esfera de novos céus e nova terra. Então eu posso, na minha vida, apressar a vinda do Senhor, porque é que nem nós estarmos num navio que está afundando. Eu vou resolver agora ficar pintando ele, deixar bem bonitinho esse barco aqui, que está uma maravilha. O barco vai afundar, gente, não tem nada que fazer, você tem que, pelo contrário, né? Você não vai ficar cuidando de algo que está afundando. E esse mundo é isso aí, ele está caminhando para a destruição, e o homem está deixando ele um quanto mais bonito, né, para viver nele, mas ele está afundando, ele caminha para a perdição. Então nós vamos ficar fazendo o quê? Embelezando esse mundo e botando nossas esperanças nele e tudo mais? Não, nossa esperança está com o Senhor. Então eu posso, né, na minha vida, no meu procedimento, digo nós, né, como cristãos, nós podemos sim apressar isso, porque esse dia é o dia, a nossa esperança, né? Nossa visão está tudo voltado para isso. Coloquei nesse capítulo 3, versículo 6. Ele está falando dos dias de Noé, do dilúvio, não é? Versículo 5 fala, porque deliberadamente eles esquecem. Ele está falando daquele dia que pereceu o mundo pelas águas do dilúvio. Ele está dando uma referência para nós dos dias de Noé e o que vai acontecer agora, que o mundo está entesourado, né? Está destinado para a perdição, para a destruição. Assim como um dia Deus manifestou para Noé e disse a ele que ele ia destruir o mundo por água, tudo ia perecer, e disse para ele fazer uma arca, deu as medidas, deu tudo certo,
para a salvação dele e da sua família. E daquele dia em diante, 120 anos demorou. Do dia que Noé ouviu de Deus que ele ia destruir o mundo, até o dia do dilúvio, 120 anos. E esse período Noé foi fazendo a arca. E o que podemos dizer? O que Noé ia pensar? Eu vou fazer essa arca o quanto antes, porque Deus vai destruir esse mundo. E ele passou a construir a arca. Ele não ficou lá parado e deixou a arca. Depois, hoje eu não vou fazer nada, deixa aí, amanhã eu faço. Não, ele sabia que ia ser destruído. E o versículo 6 aí fala: veio a perecer ao mundo de então. Não é isso? O que é o mundo de então? Porque Noé, ali naquele tempo em que ele estava no meio dos homens ímpios, ele passou a viver, na hora que ele ouviu do Senhor, porque em Hebreus 11 fala que pela fé Noé, vamos ler esse versículo, que às vezes nós falamos: puxa, Deus apareceu para ele, então foi tudo mais físico, e não é, pela fé. Hebreus 11, versículo 7, Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Fé é a fé que vê e que move nossos corações, nossos passos para as coisas que nós ouvimos de Deus. Então, pela fé ele fez tudo aquilo, e ele preparou a arca pela fé também, e era o testemunho dele, né, das coisas de Deus, que Deus ia destruir aquele mundo ali. Então ele passou do momento que ele ouviu a voz de Deus, ele passou a viver no mundo de então já. Ou seja, ele já passou a viver na esperança desse novo céu e nova terra, do qual ele ia ser levado. A arca ia fazer o quê? Ia levar ele daquele mundo de perdição, daqueles homens ímpios, ia levar ele para uma nova esfera, que na qual, quando a arca pousou e ele saiu da arca, que Deus tirou e falou para ele sair, na hora que ele saiu não tinha mais nada do mundo o mundo de então. Mas ele passou já a viver isso quando ele ouviu a voz de Deus. Ele passou a viver na esperança desse novo mundo. E é isso que ele está citando como exemplo para nós. Então, nesse sentido, é que ele está falando, apressando a vinda do Senhor. Porque nós sabemos que vai acontecer isso, o que nós vamos fazer? Por isso que ele fala: como deveis ser? Que homens deveis ser? Vivemos já com a esperança desse novo mundo, e viver já nesse mundo, porque o mundo qual nós estamos vendo aqui é o mundo de então já, é o mundo condenado, e nós podemos viver no nosso novo mundo já hoje, desfrutar daquilo que nós já temos, né? Pela fé, falando outra vez, pela fé nós vamos fazer isso. Um detalhe nesse versículo que o Lemão leu aqui em Hebreus, que eu queria chamar a atenção: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Fala que Noé, ele condenou o mundo. Eu pensar, mas como? Deus condenou o mundo, não foi Noé. É verdade, Deus condenou o mundo, e ele, Deus, derramou então o dilúvio. Mas Noé, pela atitude dele, por aquilo que ele fez,
ele, Noé, condenou o mundo. Então, o nosso comportamento, irmãos, isso que os irmãos têm falado, o nosso comportamento pode aprovar o mundo ou pode condenar o mundo. Como Noé fez aqui. Noé condenou o mundo. Por quê? Porque ele fez a arca. Em ele fazendo a arca, ele estava condenando o mundo. Então, isso que o Peixe tem falado também, né? O que a esperança da vinda do Senhor vai produzir no nosso coração, vai fazer com que eu condene o mundo ou que eu aprove o mundo. Então, que o Senhor nos dê, que os nossos ouvidos estejam atentos, né, para aquilo que Deus está falando para nós. Um versículo, Mateus 24, 37. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu acho interessante, né, e solene esse pensamento que Pedro usa lá, o dilúvio, como referência, né? Nas duas cartas ele cita do dilúvio, com respeito à vinda do Senhor, porque o testemunho, né, isso que nós estamos falando, o testemunho nosso, ou ele condena o mundo, ou ele aprova o mundo, né? Se nós andamos de acordo com esse mundo, nós estamos dizendo que o mundo está bom assim, aprovamos, através do nosso comportamento, que o mundo está bom. Agora, se nós andarmos nas coisas do Senhor, com nossos corações voltados ao Senhor, automaticamente, eu posso dizer essa palavra assim, automaticamente, nós vamos reprovar o mundo. Não vamos fazer isso em palavras, nosso comportamento vai fazer isso. E esse mundo, irmão, ele tá cego, né? Ele está seguindo o seu curso. E aqui eu digo em Mateus, porque ele fala algo aqui interessante, que quando Noé entrou na arca, versículo de Mateus 39, não perceberam. Eu acho interessante isso, e não perceberam isso. Porque se nós vamos ler lá em Gênesis, nós vemos que ele preparou a arca, terminou a arca, e Deus disse para ele: Noé, entra na arca. Tu, né, a esposa, os 3 filhos e a esposa dos filhos. Entraram 8 na arca. E Deus fechou a porta. Deus fechou a porta e ele ficou 7 dias, Noé lá dentro, esperando, para ver o que ia acontecer, não, esperando o dilúvio. Mas ele ficou 7 dias lá, sem vir a chuva nenhuma, e lá dentro da arca, e Deus já fechou a porta. E os demais não perceberam isso. Olha que solene. Noé falando que ia acontecer. E chegou um momento que ele entrou para dentro da arca, Deus fechou a porta, e eles não perceberam isso, que a arca já estava fechada, terminada. Só foram dar conta na hora que começou a descer água, o dilúvio, e daí, por assim dizer, já era. Então, irmãos, nós não devemos achar que o mundo vai mudar alguma coisa. Não vai, ele está caminhando para a juízo. E eles não percebem isso. E não vão perceber. O dia que nós formos arrebatados desse mundo, vai pensar que o mundo vai se incomodar com isso. Não vai, não. Nossa, existe até
comentários, livros e filmes, fazendo aquele drama todo. Isso aí não é verdade, gente. O dia que nós formos arrebatados, esse povo celestial sair da terra, Satanás tem algo muito, muito bem montadinho para enganar o mundo. Não vai fazer diferença nenhuma para eles. Então nós devemos viver a nossa vida cristã com temor e pela fé, porque o mundo está seguindo o seu curso e está cego. Então isso é um privilégio, né, de sermos tirados dessa correnteza do qual o mundo está indo. Ser tirado por Deus dessa correnteza para viver numa esfera fora desse mundo. Nós devemos entender isso, que nós fomos tomados desse mundo, tirados e colocados por Deus numa esfera que não toca esse mundo, que esse mundo caminha para a perdição. Nós estamos numa esfera das coisas celestiais, embora aqui no mundo, mas nós estamos vivendo um outro caráter de vida, de perspectivas. Nós estamos vivendo olhando para cima, não olhando para esse mundo, porque o mundo não vai nem perceber. A insensatez é tanta que não vai perceber, como aconteceu nos dias de Noé também. Entrou, não perceberam. O mundo não percebe isso. Então, o dia que nós formos levados, vai pensar que o seu primo, o seu cunhado, seja quem for, nossa, ele sumiu, nossa, era verdade o que ele falou, e agora? Quem ficar, vai ficar para condenação. Quem ficar, é o dia do arrebatamento, nós fomos levados, aqueles que ficarem, vão ficar para juízo. Os que ouviram a palavra de Deus e rejeitaram, Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira, porquanto não deram crédito à verdade. Isso é solene. Então, irmãos, nós devemos viver para o Senhor, porque esse mundo tem o seu destino, assim como nós temos o nosso, graças a Deus, por graça somente, nada por obras ou coisa parecida. Por graça nós temos um destino celestial. Esse mundo também caminha para o seu destino, que é perdição. No nosso capítulo, esse versículo 6, pelo menos na minha versão, não está correto, porque fala pelas quais, vamos ler o versículo 5, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Aqui não é pelas quais coisas, não sei se é outra versão que os irmãos têm, é pela qual, pelas águas. É pelas águas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Na primeira epístola, nós vemos no capítulo 3, o versículo 20, nós podemos ler até um pouquinho antes, o versículo 18, capítulo 3 da primeira epístola de Pedro, versículo 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne,
mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Então, a água do dilúvio, né, nós vemos aqui, que condenou esse mundo de então. E nós vamos falar um pouco do versículo 18 e 19, porque há muito mau entendimento desses versículos, né? No final fala: mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual, esse é no Espírito, no qual o Espírito também foi e pregou aos espíritos em prisão. O que significa isso? Que o Espírito de Cristo estava em Noé, pregando naqueles dias aos espíritos que hoje estão em prisão. Esse é o sentido desse versículo. Há uma má doutrina que Cristo foi e pregou no Hades, no lugar dos mortos. Isso não existe na palavra de Deus. Nós responderemos pelo que tivermos feito através do corpo. Ninguém vai ser liberto, salvo ou melhorar a sua condição depois de morto. Isso não existe, é uma má doutrina. Então, o Espírito de Cristo estava em Noé pregando naqueles dias que esses espíritos que hoje estão em prisão estavam vivos lá aquele dia, estavam ouvindo de que viria o juízo, viria o dilúvio. E daí no versículo 20 ele confirma isso, os quais, né, esses espíritos que hoje estão em prisão, os quais no outro tempo, quer dizer, lá naquele tempo de Noé, foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. O irmão falou 120 anos, na qual poucas, isso é, 8 pessoas se salvaram pela água. A mesma água que condenou o mundo salvou a Noé, elevou a arca de Noé, subiu, o mundo foi, né, julgado, condenado por aquela água, e salvou a Noé, e a arca ficou suspensa. E essas almas se salvaram, que também, no versículo 21, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Quando ele põe esse batismo aqui, é bem isso que nossos irmãos estão nos explicando hoje, que há uma maneira, né, de nós darmos um testemunho contra esse mundo, que é pelo batismo. Nós nos colocamos numa posição fora desse mundo pelo batismo. Nós mudamos de posição. Porque aqui, Noé e Sete, que estavam com ele, essas 8 pessoas, eles condenaram o mundo, o irmão falou muito bem, condenaram o mundo, deram testemunho de que condenaram esse mundo, que nós temos usado essa linguagem, né, mais atual que as Escrituras usam, condenaram esse presente século mal, colocando num lugar de morte, né, por cristão que foi libertado por Cristo, e dando esse testemunho pelo batismo de que esse mundo está morto, esse mundo está condenado. Só que o que aconteceu com Noé e sua família? Eles subiram, e quando as águas do dilúvio baixaram, eles baixaram na mesma terra, só que purificada. Então isso que é bem a figura do batismo, né? Nós condenamos o mundo, nos colocamos no lugar de morte para esse mundo, porque o batismo sempre nos fala de morte, né? Nos colocamos no lugar de morte nesse mundo, e só que nós não saímos das águas, por assim dizer, que não é a figura do batismo, mas nós não saímos no céu. Nós fazemos igual foi com o povo de Israel no Egito.
Eles saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, que é uma figura do batismo, né? Em 1 Coríntios 10 nos mostra isso. Só que eles entraram onde? Em Canaã? Na terra prometida? Não. Eles entraram no deserto. O que era o deserto? Era o mesmo mundo tornado para eles, de então, né, para os israelitas, um lugar de prova. Então isso mesmo acontece conosco no batismo. Nós somos sepultados para esse mundo, condenamos esse mundo pelo batismo, e depois nós não acordamos no céu, infelizmente. Nós acordamos no mesmo mundo, tornado para nós agora um lugar de provas. Então vamos passar por esse tempo aqui de provas, até chegarmos naquele dia lá, de estar com Cristo. E ele fala aqui no versículo 21, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Como que o batismo salva? O batismo não salva a alma. O batismo salva a vida. O que isso significa? Significa que ele muda uma pessoa de posição. Ele estava de acordo, concorde com esse mundo, aí pelo batismo ele sepulta esse mundo, ele condena esse mundo, e ele é colocado numa outra posição, né, de testemunho contra esse mundo, e que ele vive numa outra esfera. E daí, baseado nisso, nós falamos de batismo de casas, né, de famílias. Por quê? Porque uma criança, por exemplo, ela não tem essa consciência de que ela vai ser, de tudo isso que nós estamos falando. Mas o pai dessa criança, o cabeça da casa, ele tem consciência do que ele está fazendo. Ele está pegando ele e sua família, porque nós vemos que lá em Gênesis, quando Deus fala com Noé, ele fala, tu e a sua família. Entra tu e a tua família. Deus nunca trata com o homem sozinho, ele trata com o homem com o que pertence a ele, com o que está em relação com ele. Então, esse pai de família, esse cabeça, ele pega toda a sua família e coloca nessa posição. Ele diz, não, a minha casa vai estar morta para esse mundo, sepultada com esse mundo, e nós vamos andar nessa outra esfera, que condena esse mundo, que desonra a Deus, por assim dizer. Então, tá bom, a pessoa não tem a consciência ainda do que ela está fazendo, a criança, né? Mas a autoridade do pai coloca essa pessoa nessa nova posição. Por isso que ele fala que o batismo salva. Salva do quê? Salva a pessoa de estar nessa esfera desse mundo condenado, para colocá-la numa outra posição, de esperar a Cristo, de honrar a Cristo, mas não salva a alma da pessoa. Nenhum pai consegue salvar a alma do seu filho. Um pai, ele pode pôr esse filho nessa posição cristã, que é pelo batismo, ensinar a eles as coisas de Deus, dar graças pela comida na casa. O filho vai viver nessa atmosfera de ouvir a palavra de Deus, de ser admoestado, de ser ensinado nas coisas do Senhor. Isso é um grandíssimo privilégio para uma criança, mas não salva a alma dela. Muitos têm dito, Deus não tem netos, né? Interessante isso. Não, ele tem filhos. Por quê? Porque os filhos, cada um vai ele ter o seu exercício de um dia crer em Cristo, aí sim ele salva a sua alma. E então o batismo, o que ele faz? Ele muda uma pessoa de posição. Ele está no mundo condenado, ele sai desse mundo, dá um testemunho desse mundo condenado, ou ele mesmo, ou os seus pais que põem ele nesse terreno cristão, para ele poder então desfrutar das coisas celestiais, que pela graça de Deus ele vai poder desfrutar nesse lar cristão, mas não vai salvar a sua alma. Então ele salva a vida, vamos dizer assim. Ele muda uma pessoa de posição nesse mundo, porque depois essa criança, essa família, essa casa, né? Aliás, a Bíblia nunca fala de batismo de criança propriamente, fala de batismo de casas, de famílias. Então, pela autoridade de um dono de casa, né, de um senhor da casa, de um pai,
Ele coloca uma pessoa, né, ou tudo que é da família dele, coloca nesse terreno cristão. Não salva a alma dele, mas salva a sua vida. Quer dizer, daquele mundo que só ia aprender coisas condenáveis, agora ele vai estar numa atmosfera diferente. E depois, então, pela fé de cada um é que vão ser salvos. E ele fala aqui também da indagação, o versículo 21 novamente, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. E isso conecta, né, uma pessoa com Jesus Cristo ressurreto. Mas não quer dizer que isso se deu na própria pessoa. Ele responde àquilo que Deus está determinando, que esse mundo está condenado e tudo isso, e põe numa posição de estar em conexão com Cristo ressurreto. E no último versículo ele fala: o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Tudo isso coloca em conexão com essas coisas. Um dia eles vão receber isso, mas no momento eles não. Muitos, né, entram nessa atmosfera, mas não estão ainda, né, ressurretos com Cristo, ainda nessa posição de estar glorificado com Cristo. Eles estão esperando. Coloca-nos numa posição de esperar essas coisas no porvir, né, com a vinda de Cristo. Então, decidir toda essa questão, né, de nós estarmos hoje, não sei se eu posso dizer assim, teoricamente, nessa atmosfera, para estar então de fato com Cristo ressurreto, com o corpo já ressurreto também. E Paulo fala em Romanos 6, que nós fomos, Romanos 6:3, que nós fomos batizados com ele na sua morte, né? Ou seja, o batismo está conectado, falando outra vez, só foi batizado a Cristo, com Cristo na morte. Então ele sepulta. Só que Cristo ressuscitou. É isso que ele está ensinando. Cristo ressuscitou. Então nós, pela ressurreição de Cristo, nós também podemos andar em novidade de vida. Porque nós, assim como nós fomos sepultados com ele na semelhança da sua morte, nós seremos também na semelhança da sua ressurreição. Isso é interessante, né? Porque o cristão ele pode viver hoje, né? Nós estamos falando desse ponto aí, dessa nova esfera de coisa, que o batismo dá esse testemunho, colocando ele nessa nova posição.